Dr. Simão Bacamarte, um renomado médico de 34 anos, após anos se dedicando à sua carreira na Europa, volta para o Brasil e sua cidade natal, a vila de Itaguaí. Logo depois de sua chegada, buscava uma esposa capaz de lhe gerar filhos saudáveis. Assim, se casou com a viúva Dona Evariste da Costa, que não era bonita e nem simpática. Como era de se esperar, o casal tentou por muitas vezes ter filhos, mas nunca conseguiram um bebê. Bacamarte não se conformava com essa situação. Estudava dia e noite, propunha dietas diferentes à esposa, remédios, exames, exercícios, mas nada era suficiente para dá-los um filho. Após muitos estudos e frustrações, começou a se dedicar aos estudos da psiquiatria, com a esperança de que isso lhe desse um herdeiro. Com o tempo, o médico percebeu que não existiam especialistas de psiquiatria no Brasil e que poderia se destacar nessa área. Mas onde estavam os alienados? Ah, claro, estavam escondidos dentro de casa. Nenhuma família deixaria um alienado à solta. Foi então que Bacamarte teve uma ideia revolucionária. Senadores, é um prazer ter alguns minutos do tempo dos senhores para lhe propor um negócio inegável. Durante anos de estudo, nunca havia me deparado com algo tão profundo como o estudo dos alienados. Dediquei a estudá-los pelos livros nos últimos tempos, mas creio não ser o suficiente. Penso que uma casa na qual eu pudesse reuni-los para o bem-estar deles e de todos. Pois olha, sabemos que eles não trabalham. As suas famílias, presos em casa. Assim, reunidos nessa casa, poderei avançar os estudos da psiquiatria e o Estado e suas famílias estarão livres de inoportunos. Com todo respeito, o que ganharíamos com isso e o que a cidade poderia investir? Senhor Galvão, não terão mais que se preocupar com esses alienados. Estarão seguros. Claro que terei que contar com o auxílio financeiro da prefeitura, já que os custos serão altos. E assim, Bacamarte conseguiu a aprovação da prefeitura e de imediato iniciou a construção da Casa Verde. Em pouco tempo, o manicômio Casa Verde ficou pronto e foi inaugurado, com a presença de toda a população, que estava muito animada com a inauguração da primeira casa de loucos do país. Muitos alienados foram internados nos primeiros dias, principalmente aqueles que ficavam trancafiados em casa. Um dos primeiros internados na Casa Verde foi Costa, um homem de grande estima da população de Itaguaí. Isso porque, ao receber uma herança enorme, que daria para viver uma vida inteira tranquilo, fez empréstimos para todos da vila de Itaguaí e não conseguiu cobrar de seus devedores. Assim, perdeu tudo o que tinha, até chegou a viver na rua. Todos ficaram incrédulos quando souberam de sua internação, mas a ciência é a ciência, como diz o alienista Bacamarte. Com grande demanda de serviços na Casa Verde, Dona Evarista sentia a falta de seu marido. Mas homem, o senhor não para mais em casa. Vive naquela casa de lunáticos. Me sinto até uma viúva outra vez. Não fica bobagens, Evarista. Sabe que vivo para a ciência e para os estudos, mas para compensá-la, lhe apresentei uma viagem no metrô. Ir ao Rio de Janeiro? Mas que sonho, claro que aceito. Mas com que dinheiro conseguiríamos uma viagem dessa altura? Quem diria? Quem diria que meia dúzia de lunáticos lucrariam tanto? Não se preocupe com o dinheiro. Vá tranquila e descanse. Dona Evarista parte então rumo ao Rio de Janeiro com sua tia, e após a sua ida, tudo em Itaguaí ficou mais tenso. Soares, vem cá. Tive uma ideia brilhante. Estamos há tempos estudando esses alienados. Rodamos e estamos no mesmo lugar. Decidimos buscar mais alienados fora daqui. Certeza que ampliaremos nossos estudos. Parece muito bom, mas eu ainda não entendi muito bem. O que quer dizer quando diz buscar fora daqui? Visitaremos todos da vila, faremos perguntas a todos, um a um, e você irá me auxiliar. Dr. Bacamarte e seu boticário Soares passaram a entrevistar todos da vila de Itaguaí. Durante essas visitas, muitos foram considerados loucos e internados de imediato.
Isso causou um alvoroço por Itaguaí. Muitas pessoas sem nenhum sinal aparente de loucura estavam agora internados contra sua vontade. Eram mais da metade da população da cidade internada. Após alguns meses, Dona Evarista retorna a Itaguaí e é recebida pelo Padre Soares. Que felicidade de vê-la, Dona Evarista. A paz de Ragatanga. Como foi sua viagem? Seja bem-vinda de volta. A paz de Ragatanga, Padre Lopes. A viagem foi tranquila em Ragatanga. Eu tive uma viagem excepcional, mas aconteceu algo com o Simão. Eu fico feliz em vê-lo, porém ainda preocupado. Na verdade, aconteceu e a senhora é nossa única salvação. Eu respeito demais se fosse o marido do Dr. Simão Bacamarte, mas ultimamente ele vem prendendo todos da vila. Mateus, Costa, prima de Costa, Pedro, Luiz. Estão todos loucos? Meio louco. É praticamente impossível que mais da metade de nossa vila esteja alienada. Mas eu confio em Simão, porque eu sei que ele é um médico muito experiente. Ele não prenderia ninguém sem ter uma prova de loucura. Como a volta de Dona Evarista a Itaguaí não mudou nada, e a cada dia que passava mais pacientes chegavam à Casa Verde, João Pina, um barbeiro da vila, reuniu o povo e resolveram protestar. Quem de nós será amanhã? Os protestos foram evoluindo e ganhando força. João Pina de fato conseguiu seu lugar na Câmara dos Senadores, mas nada mudou. Ao contrário, as internações ficaram cada dia piores. Olha só, Simão. Comprei esses lindos colares na metrópole. Eu ainda estou decidindo qual vou usar amanhã no baile da Câmara dos Vereadores. Eu devo usar o de pérola ou de rubi? Não sei muito dessas coisas. Penso que os dois são lindos. Agora eu vou me deitar, pois amanhã o dia será longo. Bacamarte adormece então e acorda no meio da noite assustado. Acende a luz e... Não creio que ainda está acordada, mulher. Por que ainda não foi dormir? Bacamarte achou toda aquela situação da madrugada muito estranha. Será que sua esposa estava ficando maluca? Por via das dúvidas, na manhã seguinte, Dona Evarista foi internada na Casa Verde, pois onde já se viu uma mulher passar a noite em claro escolhendo o que vestir? Essa notícia causou um alvoroço ainda maior em Itaguaí. Ninguém acreditava que Bacamarte seria capaz de internar sua própria esposa. Além de Evarista, o senador Galvão também foi internado, após chegar aos ouvidos de Bacamarte que o senador estava tentando fechar a Casa Verde. Após a internação de sua esposa, Bacamarte começou a se questionar se estava mesmo certo sobre o conceito de loucura. A Casa Verde estava lotada, com mais da metade da cidade. Seriam todos loucos mesmo? Dessa forma, o Dr. Bacamarte chegou na conclusão de que soltaria a maioria dos internados, até que o médico chegasse a uma definição mais correta de loucura. E assim foi. Com a libertação dos supostos loucos, Dr. Simão Bacamarte se dedicou ao duro estudo. Ele tinha que chegar em uma definição. Ele até havia avançado no tratamento de alguns alienados, daqueles que antes estavam trancafiados em casa. Mas Bacamarte precisava de mais. Em um momento ele chegou à conclusão de que... Mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim. O que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro. Chegada a essa conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de satisfação, outra de abatimento. A satisfação foi por ver que, durante estudos e muitas investigações dos pacientes, um constante trabalho, a luta ingente com o povo, ele podia afirmar essa verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Mas logo em seguida, outra dúvida lhe assustou. Mas então Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Não, existe alguém saudável? Bem, com certeza deve ser isso. Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si as características do perfeito equilíbrio mental e moral. E se houvesse uma só pessoa assim, então seria ele um louco, um alienado e alienista. Dr. Simão Bacamarte se interna então na Casa Verde e passa o resto de seus dias ali.
Não somos loucos. Olha o aviãozinho. Jean, como você se sente como mulher hoje? Mativo. Patrick, com a minha roupa. Curado. Esse é o fungo. Eu vou lembrar o nome. É que isso aqui é uma iguaria. Eu nunca vi uma folha que nasce com fungo, não. O solo deve estar contaminado. Não creio que ainda está acordado, mulher. Acordado, mulher?